Olá, crianças, bom dia. Mais uma aula de geografia, mas não a primeira, né? Depois das férias. Então vamos lá. Vamos trabalhar a região Nordeste. Trabalhamos o complexo da Amazônia. Vamos trabalhar agora uma outra região importante do nosso país, uma região histórica, o Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o maior de todos, Bahia. Essa é a nossa região Nordeste. Temos alguns objetivos na aula de hoje. Compreender a grandeza e a decadência da região Nordeste, relacionando a região Nordeste com a marcante presença histórica dos portugueses na época do Brasil Colônia. O Nordeste é a região que teve o primeiro contato, com os portugueses. Os portugueses estabeleceram os primeiros contatos. A colonização começou na região Nordeste, tá? Então vamos trabalhar como é que era essa região durante a colonização, como ficou depois, tá bom? Vamos lá, pode passar? A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Como eu falei, Alagoas, Bahia, Ceará, etc. 9 no total. Presta atenção agora. Pernambuco, que está aqui, capital Recife, inclui o arquipélago Fernando de Noronha e também o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Vocês vão ver que o Brasil também é Brasil no Oceano Atlântico. Existem ilhas aqui no Oceano Atlântico que fazem parte do nosso país, do nosso território, nesse caso da região Nordeste. E o Rio Grande do Norte, capital Natal, também tem um lugar muito bonito que é a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas. Muito, muito legal. Vou mostrar para vocês agora. Pode passar? Aqui está Fernando de Noronha, o arquipélago, o conjunto de ilhas. Esse lugar é paradisíaco. Dá para você nadar aqui, dá para você ver tartaruga, golfinho, um punhado de coisa. É um lugar, um ponto turístico maravilhoso, tá bom? Do Nordeste. Pode passar? Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Aqui o arquipélago, conjunto de ilhas, rochas, está localizado aqui. Pertence ao estado de Pernambuco também. Pode passar? Assim como Fernando de Noronha. E agora, pertencente ao Rio Grande do Norte, ao estado do Rio Grande do Norte, a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas. Um atol é uma ilha no meio do oceano, na forma de um anel. Olha que coisa maravilhosa. É o lugar onde mais se estuda vida marinha do nosso território inteiro. É um lugar impressionante. Faz parte, então, do Rio Grande do Norte. Está aqui o Atol das Rocas, perto de Fernando de Noronha. Pode passar? Então, eu trouxe para vocês esses 3 arquipélagos. Atol das Rocas, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte. Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo pertencem ao estado de Pernambuco. Esse é o nosso Brasil no Oceano Atlântico, beleza? Pertence tudo isso à região Nordeste. Pode passar? Grandeza e decadência. Olha que foto impressionante essa. Olha só essa casinha feita de barro, taipa, Olha só que coisa. Um dos reflexos, da presença portuguesa e depois da mudança de capital do nosso país, vocês vão entender, trouxe um pouco de pobreza, miséria, mas o Nordeste não é só isso. Quando pensamos no Nordeste, sem dúvida, lembramos da seca, da fome e da miséria. Afinal, a mortalidade infantil é mais elevada no Nordeste que em outras regiões. Mas o Nordeste não foi sempre uma região marcada pela pobreza. Se você pegar as 10 cidades, os 10 municípios mais pobres do país, esses 10 municípios estarão na região Nordeste.
os dois estados mais pobres do nosso país, Norte e Nordeste. Mas o Nordeste não é só pobre, ele é muito grande. É importante observar, entretanto, que a região do Nordeste é bastante ampla. Existe uma atividade industrial crescente nessa região, principalmente no setor alimentício, calçadista e de vestuário. Tá bom? Pode passar. Além, claro, dos pontos turísticos, né, que gera dinheiro para a região. Na época colonial, ou seja, quando o Brasil pertencia a Portugal, o Nordeste foi o centro econômico da América Portuguesa. Ali se localizavam as grandes plantações de cana-de-açúcar. E os engenhos mais importantes. Aqui você vê um canavial, olha só, mão de obra negra africana, homens e mulheres, tem até crianças. E aqui nós temos um engenho. Nós trabalhamos isso já, né, em história. O funcionamento de um engenho, que é a fábrica do açúcar. Açúcar e água ardente. Aqui nós temos a moenda. Né? A cana ela é esmagada, o caldo é liberado, não é isso? E depois passa por um processo de purificação, até extrair dele o açúcar. Então, a região Nordeste, ela foi uma região riquíssima, né? No Brasil colônia, por conta da cana-de-açúcar, por conta dos engenhos, né? Nós falamos a sociedade açucareira. Pode passar? Salvador, nossa primeira capital. Aqui está o estado da Bahia, aqui localizado. E aqui, nesse ponto, Salvador, uma cidade litorânea. Esse bairro é um bairro muito famoso, Pelourinho, está no centro histórico de Salvador. Olha a cor, né? Que lugar bonito, um lugar histórico, né? Que fala da nossa história na época da colonização portuguesa. Pode passar? No Nordeste se encontravam, na época do Brasil colônia, também os principais portos que exportavam o açúcar. Recife e Salvador, os dois principais portos. Recife, capital de Pernambuco, hoje capital nem sempre foi Recife, e Salvador. Tudo bem? Pode passar? A região Nordeste é rica nesse solo, nesse tipo de solo, massapé ou massapê. É um tipo de solo de cor bem escura, quase preta, encontrado na região litorânea do Nordeste brasileiro. Um solo muito propício, muito bom para a cana-de-açúcar, para o cultivo da cana-de-açúcar. Pode passar? Portugal encontrou 3 razões para escolher esse produto, como vimos na aula de história. Vamos só relembrar. Havia 3 boas razões para a escolha do açúcar. O solo, massapê ou massapé, o clima do litoral nordestino, um clima úmido, e a existência de floresta para a obtenção de madeira. Depois, os portugueses já tinham produzido cana nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde, ilhas próximas do litoral africano, litoral norte da África. Os portugueses já conheciam a cana, já haviam cultivado em algumas ilhas próximas da África. E o açúcar alcançava bons preços na Europa, gerando recursos para a monarquia portuguesa. São essas as 3 razões que levaram os portugueses a optar pela produção do açúcar no Brasil colônia, principalmente no século XVI, no século XVII. Pode passar? Enquanto isso, a área de São Paulo, que está no Sudeste, possuía uma economia pobre, de subsistência. Uma economia de subsistência, uma economia voltada para si mesmo, para a alimentação dos seus próprios habitantes. Para trabalhar nas lavouras de cana, a mão de obra era trazida da África, falamos disso. Os ricos proprietários de terras e de escravos, boa parte deles eram os grandes senhores de engenho. Aqui está a moenda, aqui estão 2 escravos negros, né, levantando uma placa, né, para a construção de algum edifício, não sei. Aqui nós temos mulheres, carregadores. Nós temos aqui a família do senhor de engenho, casa grande. Olha só as crianças, olha só essas aqui, parecem cachorrinhos. Aqui o escravo,
organizando, né, arrumando os feixes de cana para serem transportados até o porto. Pode passar? Aqui está mais uma imagem que fala sobre a sociedade açucareira, o senhor de engenho, e essa imagem foi feita por um pintor francês, Debré, que registrou muitas coisas do nosso cotidiano. Quando os portugueses aqui chegaram, trouxeram com eles um ideal de sociedade europeia. Sociedade perfeita era a sociedade europeia. A coroa portuguesa e a igreja foram as responsáveis pela implementação desse modelo idealizado. Sempre o homem primeiro, depois as mulheres. E depois os escravos, que eram bem vestidos para a população ver que a sociedade, ou que essa família tinha poder. Os escravos eram bem vestidos. Manifestação de poder, ou demonstração de poder. Pode passar? Mas houve a decadência da cana, e com a decadência da cana, a decadência do Nordeste. Isso aconteceu quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, invadiram Salvador, invadiram Pernambuco, e por aí se instalou um pouco durante um tempo. Aprenderam então as técnicas da fabricação do açúcar, e ao serem expulsos pelos portugueses, os holandeses começaram a plantar cana-de-açúcar nas ilhas da América Central. Nós chamamos Ilhas do Caribe ou Antilhas. Esse açúcar da Holanda, concorrendo com o açúcar brasileiro, levou vantagem. Os holandeses já trabalhavam no comércio do açúcar e no trabalho de refino do açúcar. Então eles conheciam muito bem o trabalho com o açúcar. Isso prejudicou demais a nossa economia, a economia portuguesa, né? Pode passar? O açúcar holandês era um grande concorrente do Brasil, pois a sua produção era mais organizada e eficiente. Eu trouxe para vocês aqui um mapinha da Europa. Isso aqui tudo é a Rússia. Isso aqui é a Europa, a Itália, Portugal, Espanha, França, Bélgica e aqui está a Holanda, ou Países Baixos. Ou na época, Províncias Unidas. Províncias Unidas, Países Baixos ou Holanda. E aqui está a Alemanha. Então a Holanda está aqui. Se você avançar em direção a oeste, você vai ver que a Holanda não está longe da América Central. Isso também favoreceu o seu comércio. Pode passar? Mais tarde, no final do século XVII, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região das Minas Gerais. Olha só. O centro, então, econômico agora passava a ser a região sudeste. Minas Gerais está na região sudeste. Então, do Nordeste, nós temos essa mudança de eixo para a região sudeste. Aqui está o ouro de aluvião, aquele ouro encontrado às margens dos rios, misturado com cascalho, por isso tinha que ser peneirado, tá bom? Pelos mineradores, mão de obra escrava africana. Pode passar? A notícia de que havia minas no sertão, sertão significa no interior do país, da colônia, atraiu grande número de pessoas, não só do Brasil como também de Portugal. Isso causou conflitos. Entre o final do século XVII e meados do XVIII, várias minas foram descobertas, né? Em terras de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Está aqui. Eu fiz uma seta aqui, não coube aqui, me parece. Eu fiz uma seta indicando a mudança da região Nordeste para a região Centro-Sul. Essa região passava a ser a mais importante do Brasil colônia. Pode passar? Para obter o ouro de aluvião, aquele encontrado às margens dos rios ou nas margens, os trabalhadores, os mineradores, em geral escravos, usavam a bateia, um tipo de peneira de madeira bem grande. O minerador girava várias vezes, né? Ela tem um furo que separa a lama das pepitas, né? Do ouro. Então esse é o trabalho de extração do ouro, né? O ouro de aluvião. Pode passar?
Ok. Agora vocês vão escrever no caderno de geografia o título da aula de hoje, região Nordeste, a data, e vão colocar essas duas questões. Por quê? Escreva a questão e responda no caderno. Não põe para mim na plataforma. Vou corrigir depois. Tudo bem? Como eu falei na aula de ciências. Por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar como nosso principal produto de exportação após o ciclo do pau-brasil? Depois do ciclo do pau-brasil, nós temos o ciclo do açúcar. E por que os portugueses, então, escolheram o açúcar? Lembra? São 3 razões. Como podemos explicar a decadência da região Nordeste durante o período colonial? E agora? Anotem as questões, respondam no caderno, depois eu corrijo com vocês. Fechou? Até mais, bom final de semana.